pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários. O que é um fundo imobiliário, né? Para que ele serve, né? Os principais conceitos, os principais pontos de atenção, tá bom? Então eu espero que você goste do conteúdo de hoje, tá? Qualquer dúvida você já sabe, deixa nos comentários ou manda um e-mail para mim, tá bom? Então vamos lá. O que são fundos imobiliários? Nessa aula nós vamos conhecê-los. Antes de mais nada aqui o disclaimer, tá? Não é uma recomendação de investimento, a abordagem aqui é toda acadêmica, tá bom? Eu gosto de reforçar que, caso você tenha interesse em investir em fundos imobiliários, procure o seu corretor, tá bom? Procure o seu assessor de investimento, tá? Junto à sua corretora de valores, tá bom? O que são fundos imobiliários? Os fundos de investimento imobiliário, ou FIIs, são consórcios formados por todos os grupos de investidores que desejam aplicar no setor, seja em imóveis prontos, terrenos, projetos em desenvolvimento ou até mesmo direitos irrecebíveis de locação, arrendamento e demais atividades do setor. Então, pessoal, o que é o fundo imobiliário? O fundo imobiliário, na verdade, é um condomínio. É uma reunião de pessoas que estão dispostas a investir em um determinado imóvel, tá? Então, o fundo imobiliário, ao nascer, ele lança para o mercado um documento chamado prospecto. Nesse prospecto estarão definidas as regras, a taxa de administração, taxa de performance, quais imóveis serão objetos de aquisição, tá bom? Então lança-se a oferta, os investidores interessados aportam, tá? Entram no IPO, né? Aportam nesse fundo imobiliário, e aí, uma vez reunidos os recursos, o fundo imobiliário, através da gestão que é profissionalizada, faz a aquisição dos imóveis. Então, em outras palavras, um fundo imobiliário nada mais é do que um condomínio, uma reunião de pessoas que investe em um determinado imóvel, tá bom? Aí, esse fundo imobiliário ele é negociado em cotas, tá? Na Bolsa de Valores, como se fosse uma ação de empresa. Então, no lugar de você comprar uma ação, né, você vai comprar uma cota do fundo imobiliário, por exemplo, MXRF11, que é o Maxi Renda da XP, tá? Que é um exemplo, né? É um fundo grande, famoso. Depois, mais à frente, eu vou fazer um estudo sobre ele também, tá? Os lucros gerados na operação são divididos entre os cotistas, conforme a participação de cada um. Depois, no finalzinho da aula, eu vou trazer um relatório gerencial, tá, de um fundo imobiliário, do HSML11, que é o HSI Malls, é um fundo de shopping, tá, que investe majoritariamente em shopping, é 100% na verdade, tá, e eles são controladores dos imóveis, tá, então eles exercem o controle, eles têm um maior número, um percentual maior de participação nesses imóveis, tudo bem? Então, a grosso modo é isso, então o fundo imobiliário, ele aufere ao final do exercício um determinado resultado, e esse resultado ele é dividido entre os cotistas, tá bom? Que é o lucro, como eu coloquei, tá? Um mesmo fundo pode aplicar em diferentes imóveis ou projetos, diversificando seu portfólio. Então, esse também é um dos pontos de atenção. O fundo imobiliário, ele pode ser monoativo, tá? Ou seja, é um fundo imobiliário que ele adquire, por exemplo, um prédio residencial e coloca esses imóveis para alugar. Então, esse prédio é considerado um ativo único, né? Então, como ele só tem esse ativo, então o fundo imobiliário é classificado como fundo monoativo, tá? Por outro lado, se tivermos analisando um fundo imobiliário, né, estudando um fundo imobiliário que tenha mais de um imóvel, ele é considerado multiativo, tá bom? Então, dois ou mais é multiativo, um imóvel só é monoativo, tudo bem? A gestão e administração do fundo imobiliário é feita por profissionais e conta com apoio jurídico e tributário, evitando assim surpresas negativas. Então, o fundo imobiliário ele conta com uma equipe de gestão, que é o gestor, tá? Que é o administrador do fundo. Então ele vai fazer a gestão de contratos, a gestão a decisão de investimentos, né? Onde que será alocado, por exemplo, se for feita uma subscrição, né? Que seria uma abertura a mercado para captar dinheiro, tá? Para comprar mais imóveis, né? Isso quem define é a equipe de gestão e administração do fundo imobiliário, tudo bem?
Então aqui eu vou trazer um fluxograma, né, um diagrama simples, né, para te mostrar como que funciona o fundo imobiliário. Então você vê que existem os imóveis, né, que dão o lastro, né, que pertencem ao fundo imobiliário. Então na matrícula do imóvel, né, o proprietário desses imóveis é o fundo imobiliário, tá bom? Então o fundo imobiliário, na verdade, ele é adquirido as cotas são adquiridas por pessoas físicas, por fundos de pensão, por estrangeiro, gestora de recurso, né? Aí eles compram essas cotas, né? Investe, né? No fundo imobiliário e o fundo imobiliário então distribui as cotas, né? Para quem investiu e depois o resultado disso de acordo com o número de cotas. Então, o resultado apurado no mês, ele é distribuído aos cotistas, tá bom? Então, pega-se o resultado operacional do mês e divide pelo número de cotistas. Então, existe uma lei que determina que o fundo imobiliário ele precisa distribuir no mínimo 95% do resultado auferido, tá? Dos rendimentos, tá? Então, isso precisa ser levado em consideração. Então, você tem que guardar isso, que independente do que aconteça, o fundo está obrigado a distribuir 95% do resultado, tudo bem? Um fundo de investimento imobiliário, também conhecido pela sigla FII, nada mais é do que um grupo de pessoas que tem o objetivo em comum, investir em ativos imobiliários, como eu coloquei, tá? Ou seja, entender que os FIIs podemos entender os FIIs como um investimento realizado através de bolsa de valores, em que o investidor compra uma ou mais cotas, tá? Então foi como eu falei, ele é negociado na bolsa de valores através de um ticker, assim como uma ação, tá? E aí você compra esse ticket. Você pode comprar uma cota, duas, três, enfim. Você vai montando a sua carteira de acordo com o que o seu assessor de investimento vai te orientando, né? Ou você toma suas decisões sozinhos, né? Sozinho, né? Analisando os resultados trimestrais, ou no caso dos fundos imobiliários seriam os resultados mensais, tá, que são divulgados. Depois eu vou entrar no site GRI do HSI Malls para vocês verem, para a gente navegar pelo site, para você entender um pouquinho o que é esse site destinado à relação com investidores, tudo bem? Então, o dinheiro que todos investem no fundo, em forma de cotas, é administrado por um gestor, que é responsável por encontrar e realizar os investimentos mais interessantes e garantir uma boa rentabilidade para o fundo. Então, foi como eu falei, ele pega o dinheiro captado, tá, e vai investir em imóveis. Ou, não precisa necessariamente comprar mais imóveis, né? Ele pode simplesmente investir em melhorias, em retrofit, enfim, que é o que alguns fundos imobiliários fizeram logo depois da pandemia. Normalmente, os ativos adquiridos são os próprios empreendimentos imobiliários em si, como prédios, shoppings e galpões logísticos, tá? Entretanto, um FI também pode ter outros investimentos ligados a imóveis, isto é, alguns fundos investem também em títulos imobiliários, letra de crédito imobiliário ou certificado de recebíveis imobiliários, ou até mesmo cotas de outros FIIs. Então, o fundo imobiliário ele tem uma gama de possibilidades para investir, tá bom? Então o fundo imobiliário ele pode comprar cotas de outro imóvel, ele é classificado como FOF, tá? Como um fundo de fundo. Um fundo imobiliário ele pode comprar papéis, né, como LCI, LCA, CRI, CRA, então ele é considerado um fundo de papel. O fundo imobiliário ele pode ser um fundo de tijolo puro, que particularmente é o que eu mais gosto, né? Então o fundo de tijolo ele vai lá, compra o imóvel físico, é dono daquele imóvel e distribui o rendimento recebido, né? O aluguel recebido, tá? A batida das despesas operacionais, tá, do fundo. Então, o fundo imobiliário não é que ele vai te pagar um aluguel propriamente dito, ele recebe a receita do aluguel, só que precisa abater as despesas operacionais, né? A despesa com gestão, né? Enfim, despesas operacionais diversas, e aí chega-se num rendimento, esse rendimento ou resultado é distribuído para os cotistas. E também nós temos os fundos híbridos, que é uma composição de fundo de papel e fundo de tijolo, por exemplo.
tá? Então, tudo isso é definido no prospecto, é definido no estatuto do fundo imobiliário. Lá, nesse documento constam as diretrizes, né, onde ele pode investir, vai comprar só papel, vai comprar só imóvel físico, então tudo isso vem no estatuto do fundo imobiliário, tudo bem? Quais são os tipos de fundos imobiliários? Então, nós temos os fundos de tijolo, que são fundos focados majoritariamente em empreendimentos físicos. A política dos fundos de tijolo é investir na aquisição, construção e aluguéis de imóveis comerciais, certo? Por exemplo, shopping center, faculdades, né, prédios comerciais, agências bancárias, centros de distribuição, galpões e armazéns logísticos e hospitais. O objetivo de um fundo de tijolo é encontrar pessoas ou empresas interessadas em utilizar os imóveis adquiridos. Em troca, o FI recebe uma renda mensal de aluguel para ser distribuída aos seus cotistas. Então, perceba que o fundo imobiliário ele pode adquirir diversos tipos de imóveis. Então, você tem os fundos que são de shopping centers, como é o caso do HSI Malls, o de faculdades, como é o caso do HGRU 11, que é o Pátria Renda Urbana, tá? que era o antigo fundo da Credit Suisse, que foi vendido, né, para o Pátria, né? A Pátria comprou, tá? Esses fundos, né? Prédios comerciais, então você tem prédios, essas torres que tem aqueles mini shoppings dentro, né? Tem algumas salas comerciais de agências bancárias, que tem aquele fundo grande do Banco do Brasil, né? De agências do Banco do Brasil, que agora está passando por uma alteração importante, então eles estão focando também agora em mini shoppings, né? Aquele, por exemplo, aquele prédio Galeria na Paulista, ali é de um fundo imobiliário, tá? São alguns exemplos. Centros de distribuição e galpões e armazéns, por exemplo, você tem o HGLG11, que é o Pátria Logística, você tem o Bresco Logística, BRCO11, né? São tickers, tá? Que depois eu vou te ensinar a pesquisar no Investidor 10 para você se familiarizar, tá? O ticker, na verdade, é o código de negociação que você vai utilizar para comprar esse fundo imobiliário na Bolsa de Valores, tá bom? Na corretora, tá? Mas não se preocupe com isso agora, que mais à frente eu vou trazer um pouco mais de informação nesse sentido. E aí, continuando, pessoal, nós temos os fundos de papel, tá? Um FI de papel tem como estratégia investir em títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário, como LCI e CRI, títulos de recebíveis imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários, entre outros. Então, o fundo de papel, ele majoritariamente ele vai comprar papéis, ele vai comprar LCI, vai comprar CRI, que é dívida imobiliária, tá? Então ele compra esses papéis e recebe o rendimento disso. O fundo de papel, ele teve um desempenho interessante na época da pandemia, então eles se demonstraram resilientes, né? Agora tá sofrendo um pouco, né? Não só os fundos de papel, como os fundos de tijolo, né? Eles têm apresentado quedas recorrentes, né? Ainda mais agora por conta do anúncio do pacote de corte de gastos, né? A isenção que o governo anunciou para a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, isso tudo fez com que as taxas de juros futuras, né, as DIs, abrissem, né, elas estão altíssimas, então você tem DI 35, DI 37, aí com taxa de 12%, 13%, 14%, então é como se o mercado estivesse precificando que a Selic ela vai ficar nesse patamar de 11,25, 11,75 por muito tempo, né? Então eu já vi algumas casas de análise falando que uma Selic terminal para o ano que vem aí em 12,75%. Então, quer dizer, isso de uma certa forma prejudica os fundos imobiliários, porque o fundo imobiliário ele é uma alternativa, né, à renda fixa, tá? Então, o investidor ele olha para a renda fixa, você olha para um Tesouro Selic pagando 11,25, você olha para um fundo imobiliário pagando um yield aí de 10%, de 9%, então aí
as pessoas ficam inseguras, né? Eles começam a fazer conta, prefiro ficar no Tesouro Selic, fico tranquilo lá e vamos ver o que vai acontecer. Só que nessa você perde oportunidades, né? Então, de novo, aqui não é uma recomendação de investimento, mas o que eu quero te trazer é uma possibilidade, né, uma alternativa de investimento, para que você analise isso com critério, tá? E com calma, tá? O fundo imobiliário ele tem risco? Tem risco, como qualquer outro investimento, tá? Mas aí cabe a você, junto com o seu assessor de investimento, junto com o seu consultor, avaliar se vale ou não investir no fundo imobiliário. No meu entendimento, eu vejo que é interessante, porque ele é um formador de renda, né? Ele vai te pagar um rendimento recorrente, então acho que vale a pena você estudar com mais calma, tá? Os fundos imobiliários, né? Como os fundos imobiliários são construídos? Para iniciar um FII, a instituição financeira responsável por ele precisa apresentar o documento ao mercado, que é o prospecto, tá bom? Com a política de investimento e as diretrizes gerais do fundo. A partir disso, é realizada a oferta primária do FII. Então, assim, eles ofertam para o mercado, eles chegam para o mercado assim, olha, tá aqui o prospecto, tá aqui um documento mostrando quais são as diretrizes, o que eu quero, e aí você precifica, né? É feita a precificação dessa cota e o mercado e o fundo é listado em bolsa, tá bom? Para que as pessoas possam comprar essas cotas, tá? E aí, uma vez o capital arrecadado, o gestor do FII começa a adquirir os imóveis imobiliários que estão no prospecto. Então, ele pega, imagina que é um grande bolsão, ele pega esse dinheiro e vai às compras, vai comprar os imóveis que estavam previstos no FII, no prospecto. É possível que haja uma mudança? Sim, pode acontecer. De repente, no meio desse intervalo de tempo, houve uma mudança. Né, o vendedor já não quer mais vender o imóvel, enfim, tem uma série de variáveis que requerem um acompanhamento minucioso do investidor. E você faz o acompanhamento desse investimento, desse fundo imobiliário, através do site de RI, do site de relações com investidores. Então você vai fazer o seu cadastro no mailing do FII para que todo fato relevante seja comunicado para os investidores. Então é fundamental que você se inscreva no mailing do fundo imobiliário que você quer investir, que você acompanhe os relatórios mensais para que você se familiarize e acompanhe principalmente a estratégia do gestor. Então eles colocam a carta inicial, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês verem que interessante que é e que bacana que é, tá bom? Aí, agora você deve estar se perguntando como investir no fundo imobiliário. Para começar a investir nos fundos imobiliários na bolsa, é preciso seguir os seguintes passos. Primeira coisa, você vai escolher uma boa corretora de valores. Então, tem N corretoras, né? Você vai escolher uma corretora que te agrade, tem a Rico, tem a Clear, tem a corretora do Nubank, tem a corretora do Itaú, BTG, tem uma gama de corretoras. Aí cabe a você escolher uma corretora com base em uma pesquisa de mercado, tá bom? Aí o que você vai fazer? Uma vez definido qual que é a corretora, você vai abrir essa conta. Você vai abrir uma conta na corretora, tá? E é preciso realizar um cadastro com informações pessoais, dados bancários e apresentar um documento com CPF e RG. Então, cada corretora tem seu checklist de documentos que são necessários para abrir a conta, tá? Então a conta, na verdade, na corretora é uma conta investimento, é uma conta que você vai colocar o recurso lá dentro e a partir dali você vai fazer as compras via home broker, tá bom? Mas isso tudo, a corretora que você escolher para investir, elas têm tutoriais, tem assessoria especializada, tem consultor de investimento, tá? Então tem uma galera bacana aí que tem formação acadêmica, que sabe o que está falando, vai ser legal. Eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha depois com mais calma, tá bom? Um ponto importante é que a abertura de conta ela é totalmente online, então você consegue fazer tudo pela internet, no conforto da sua casa, do seu escritório, no notebook ou no smartphone, fica a seu critério, tá bom? Aí o próximo passo, o terceiro passo é transferir o dinheiro para a conta. Então, para realizar a operação no mercado, quem investe precisa antes enviar seu dinheiro para a conta na corretora. Então, uma vez aberta a conta na corretora, você vai transferir o dinheiro via Pix ou via TED, tá? E deixar o dinheiro na corretora. Aí, a partir daí, você vai fazer a compra do fundo imobiliário via home broker, tá? Você vai definir o ticker, que daqui a pouco eu vou ensinar,
como você consulta o ticker, e aí, através de carteiras recomendadas de fundo de investimento imobiliário, as corretoras têm essas carteiras recomendadas, não só de fundos, né, imobiliários, como também de ações. Então vale a pena você se debruçar e dedicar um tempinho, uma vez escolhida a corretora, destrinchar essas informações que estarão disponíveis, tudo bem? Como ganhar dinheiro com fundos imobiliários? Muitas pessoas não sabem quanto rende o fundo imobiliário. Saiba que isso ocorre de duas formas: por meio da valorização das cotas e pela distribuição de seus rendimentos. Entenda melhor sobre cada uma a seguir. Valorização das cotas. O preço unitário da cota de um FII pode se valorizar com o tempo, seja pelo aumento do patrimônio do fundo ou pela variação natural do mercado. Então, aqui cabe uma explicação. Então você entendeu, né, de uma forma resumida, que o fundo imobiliário nada mais é do que um condomínio que adquiriu imóveis, adquiriu papéis, existe um patrimônio dando laço para esse fundo imobiliário, tudo bem? Aí o que acontece? Dependendo da qualidade da gestão, tá? O mercado olha para esse fundo imobiliário e começa a precificar, começa a falar assim, olha, a gestão é de qualidade, os dividendos, os rendimentos distribuídos estão aumentando, eles compraram um imóvel com cap rate interessante, eles compraram um imóvel com cap rate interessante, não, desculpa, com uma taxa de retorno interessante, tá? Eles venderam um imóvel com cap rate X, então isso tudo o mercado olha, tá? E aí ele atribui um preço. Então, se o fundo imobiliário é de qualidade, a tendência é que a cota seja valorizada. Se ele não é de tanta qualidade assim aos olhos do mercado, a tendência é que se reduza. Então, o que está acontecendo agora, nesse momento, é um pânico generalizado. É como se o mercado colocasse que a Selic ela vai ficar de forma perpétua nesse patamar aí, de 11,25%, 12%, 12,25%. Tá? Eu particularmente não acredito nisso. Existem mecanismos do Banco Central para corrigir essa rota, para controlar isso, né? E eu tenho certeza que a equipe econômica do governo está de olho nisso também, o mercado está de olho. Então, assim, a tendência é que a taxa de juros no Brasil ela comece a arrefecer. Em que momento isso vai acontecer, eu não sei. Nós não sabemos, eu gostaria muito de saber. Depende de uma série de conexões e da conjuntura econômica e dos próximos passos, tanto do Congresso Nacional, quanto do Senado, quanto do Executivo, tá? Então, voltando ao assunto, o fundo imobiliário ele pode se valorizar pela valorização das cotas ou pelo aumento da distribuição de dividendos, tá? De rendimentos, tá? Muito bem. Distribuição dos lucros do fundo. Por se tratar de um investimento imobiliário, todo FII tem uma renda mensal, advinda principalmente do aluguel de seus imóveis. Depois de apurado o lucro líquido que o fundo teve, os FIIs são obrigados a distribuir pelo menos 95% dos rendimentos aos seus cotistas, que foi aquilo que eu falei anteriormente, tá? Então, assim, o que é importante você entender? Não é que entenda assim, o fundo imobiliário é como se você estivesse comprando um imóvel para você? Sim, de uma certa forma você está adquirindo uma fração do imóvel. Tá? Você é dono daquele imóvel. Você compra um FII de um fundo de shopping, você passa a ser dono do shopping. Tá? Dono, né? Claro que proporcionalmente às suas cotas. Não vai existir uma escritura, uma matrícula do imóvel no seu nome. A matrícula está no nome do fundo imobiliário, mas é uma oportunidade que você tem de entrar em um grande negócio. É uma oportunidade que você tem de investir num imóvel bilionário, né? Que talvez você não tenha recursos para comprar um imóvel integral, mas você pode ter acesso a esse tipo de imóvel através do fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário ele vai receber esse aluguel integral, aí a partir daí ele vai deduzir as despesas operacionais, então despesa com manutenção, a despesa com o pessoal da gestão, e aí esse resultado, a linha de baixo, vai ser o lucro. Esse lucro tem que ser 95% distribuído para os cotistas, tá bom? Então isso que tem que ficar claro, não é que o fundo imobiliário vai distribuir 95% do que ele recebeu de aluguel, não é isso. Ele vai distribuir 95% do lucro líquido, tá bom?
ok? Tudo bem? O valor é repassado para a corretora onde a conta foi comprada, onde a cota foi comprada, que vai depositar a quantia diretamente na conta do investidor. Como que você recebe esse rendimento de aluguel? Você recebe através da sua conta na corretora. Então você vai observar todos os meses, a maioria dos FIIs pagam por volta do dia 14, dia 15 do mês, alguns no final do mês, outros no começo. O HSI MOLS, HSML 11, né? Que é o fundo que nós vamos estudar mais à frente. Eu vou fazer uma aula específica dele, né? Mas eu vou mostrar agora um relatório gerencial, tá? O último relatório gerencial disponível. Eles vão fazer o depósito no começo do mês, tá? Geralmente é assim, tá bom? Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou manda um e-mail, tá? A tributação dos FIIs, esse ponto é importante para que você entenda que, apesar do rendimento ele ser isento, né, de imposto de renda, quando você vende o FII, tá, ocorre a tributação de 20% sobre o ganho de capital, tá bom? Então, se você vender suas cotas por um valor maior do que o preço de compra, vai tributar 20%, tá bom? Então, isso tem que ficar claro. Por quê? Porque a ideia do fundo imobiliário não a proposta do fundo imobiliário não é que você ganhe com a valorização, tá? A valorização é uma consequência, tá bom? Então, se aumenta a distribuição do rendimento, se compra imóveis de qualidade, se a gestão é de qualidade, o preço vai subir, isso é natural, isso é política de mercado. Mas a ideia não é que você fique tradando isso, né? Compra uma cota, compra 100 cotas hoje, aí o mês que vem você subir um pouquinho, você vai e vende, não, a ideia da tributação é justamente inibir isso, tá bom? Para que você compre um ativo para que ele gere renda. Então ninguém compra um imóvel para se desfazer dele, teoricamente não, a não ser que você compre um imóvel que você vendeu o seu onde você está, e você vai para um lugar melhor, aí tudo bem, mas o fundo imobiliário a ideia não é essa, né? A ideia é que você compre e fique recebendo um rendimento disso, tá? Então, você já entendeu que os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Já a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, geralmente possui uma alíquota de 9%, aplicada sobre o lucro líquido do fundo. Lembrando que a maior parte dos FIIs listados não sofrem incidências de CSLL e ou IOF, tá? Então eu vou comentar só alguns detalhes aí da IOF, né? Então, a incidência do imposto sobre operações financeiras ocorre sobre o rendimento e segue a tabela regressiva seguinte. Eu peço desculpa que tá passando um carro de som que acho que tá vendendo fruta, tá bom? Faz parte, né? Desculpa, tá? Então, essa aqui é a tabela de incidência da IOF, né? Então, os dias corridos, tá vendo? A alíquota de IOF, você vê que quanto mais se você vender no dia seguinte, fizer um day trade ou vender no mesmo dia, você vai sofrer uma incidência aí de IOF. Então a ideia é estimular numa alíquota maior. A ideia é estimular que você fique um tempo investido, tá? Comprado nesse FII, tá bom? Eu não vou discutir muito porque você já entendeu que a ideia do FII não é você comprar e vender no dia seguinte e ficar tradando, né? Não é isso. É você comprar e ficar um tempo, analisar, fazer os seus estudos, conversar com o seu corretor de investimento e a partir daí você tomar a decisão se você vai aumentar a posição, vai comprar mais cotas ou se você vai vender, tudo bem? Agora, eu vou trazer um ponto importante que são os riscos de você investir em FII. Então, nem tudo são flores, tá? Apesar de existir o lastro do imóvel, né, a garantia do imóvel, existe risco do mercado, existe risco de liquidez, existe uma gama de riscos aí, mas eu elenquei só os quatro principais e mais comuns, tá bom? Então, vamos começar pelo primeiro. O risco de mercado, né? O risco de mercado, por serem negociados, ser um ativo negociado em bolsa, esses fundos estão constantemente sujeitos ao risco de desvalorização do mercado, como eu falei. A taxa de juros DI futuro está subindo, perspectiva de pior deterioração do cenário econômico, a taxa de juros vai lá para cima, consequentemente o investidor ele sai da renda variável e vai para a renda fixa, ele vai ficar paradinho lá esperando o que vai acontecer. Foi como eu falei, se eu posso ganhar 11,25 num Tesouro Selic, tem Tesouro IPCA pagando IPCA mais 6, mais 7. Então,
eu fico no Tesouro Direto esperando o que vai acontecer. Nessas horas que você tem que aproveitar a oportunidade, olhar o portfólio do fundo imobiliário. São imóveis de qualidade top, por exemplo, o BTG LG, o BTG Logística é um fundo excelente, tem uma gama imensa de imóveis de alto padrão, de qualidade, tá? É um fundo de logística, vale muito a pena você dar uma olhadinha, depois pesquisa no Google aí, BTG Logística, dá uma olhadinha, acho que vale a pena você dar uma olhada, tá? Bom, então, como eu falei, existem variações na taxa de juros que podem derrubar o preço das cotas e prejudicar o investimento, tá? Risco de liquidez. Esse aqui é um dos riscos mais importantes, tá? Se bem que a maioria dos fundos imobiliários tem uma liquidez boa, tá bom? O que é o risco de liquidez? Mesmo que os fundos imobiliários crescendo cada vez mais no país, né, a quantidade de participantes nesse mercado ainda é pequena, afetando a liquidez do investimento. Isso pode tirar a liberdade de quem investe de entrar e sair do fundo. O que isso quer dizer? Então, para você conseguir comprar uma cota de um fundo imobiliário, precisa ter alguém na outra ponta vendendo. E vice-versa. Se você quiser vender, precisa ter alguém na outra ponta querendo comprar. Então, se não tem esse volume de investidores operando na bolsa, colocando ordem de compra, ordem de vendas, vai ficar parada na sua ordem até que apareça um comprador ou um vendedor interessado. Então você tem que olhar a liquidez também, ver se aquele fundo é líquido. Então, por exemplo, o fundo que você quer investir, tá? Então os fundos grandes, assim, como HGRU 11, né? HGRE 11, HSML 11, MXRF 11, BCFF 11, que é o fundo FOF do BTG, são fundos extremamente líquidos, tá? Que você pode entrar e sair a hora que você entender que seja melhor, tudo bem? Quais são quais as taxas para investir em FIIs? Investir em fundos imobiliários envolvem taxas, né? Como eu falei, então tem as taxas de administração, tá? Que é cobrada pelo gestor do fundo para administrar os ativos, né? Então o gestor está ali, ele precisa ser remunerado de alguma forma, ele tem que receber um salário, tá bom? Então ele está ali para gerir o patrimônio do fundo imobiliário, né? Então ele vai gerir os imóveis, né? Vai tomar as decisões, então para isso ele precisa ser remunerado, tudo bem? A taxa de performance, alguns fundos cobram essa taxa, tá? Que é quando o retorno do FI supera um determinado benchmark, o IPCA, um indexador pode ser IPCA mais 2, IPCA mais 3, ou 20% do que valorizar, então tudo isso é definido no prospecto, então é importante você ficar de olho nessa taxa de performance também, tá? Se você tem perspectiva de investir a longo prazo no fundo imobiliário, tudo bem? A taxa de corretagem, tá? Que ao comprar ou vender cotas de FII, você pode ser cobrado pela corretora para fazer essa intermediação, tá? A maioria das corretoras não cobram, tá bom? Então a Clear não cobra, a Rico não cobra corretagem, então é bom você dar uma olhadinha nisso também. E a taxa de custódia, que é a taxa cobrada mensalmente pelas corretoras para manter as cotas, tá? Mas muitas já aboliram essa prática, especialmente pré-FIIs, então pode ficar tranquilo, eu só estou te trazendo a título de informação, tudo bem? Aí, continuando os riscos, né, que a gente tinha colocado, né, com risco de liquidez, risco de mercado, nós temos o risco da vacância. Tá? Esse risco é um risco importante. O que é a vacância? O imóvel ficar vago. Então você imagina que o fundo imobiliário tem um prédio, um prédio não, vai, que é mais difícil todas as salas comerciais ficarem vagas, né? Mas vamos considerar um galpão logístico, por exemplo, né? O fundo imobiliário da Bresco, por exemplo, alugou para o Carrefour, né? Tem lá um galpão alugado para o Carrefour. Se o Carrefour falar assim, ó, vou sair, até você colocar um inquilino no local, o imóvel vai ficar vago. Por consequência, não recebe aluguel. Se não recebe aluguel, não tem rendimento, tá? Então, o risco da vacância, ele existe. Por isso que é fundamental você verificar se o imóvel que você está investindo, tá, ou melhor, o fundo imobiliário que você está investindo, ele não é monoativo, porque se for monoativo, aí o risco de vacância ele vai lá nas alturas, né? Porque se o inquilino fala vou sair, o imóvel fica vago e não tem rendimento, tá? Então é um pouco delicada essa situação, você tem que ficar de olho nisso, tá?
risco de inadimplência, é claro, isso é um risco que existe em qualquer lugar, seja na sua casa de praia que está alugada ou no teu apartamento que você alugou, é um risco que existe para você e para o fundo imobiliário, do inquilino não pagar, atrasar o pagamento e pronto. Então não tem pagamento, não tem aluguel, não tem rendimento, tá? Então isso é importante levar em consideração, tudo bem? Então, de tudo que eu coloquei aqui, o que você tem que olhar mesmo é o risco de mercado, né? Se realmente você tem estrutura emocional, né, para entender que o mercado ele oscila, que vai existir depreciação de patrimônio, né, do valor que você investiu, você pode perder 10, 20% olhando para o valor principal, mas quando você investe em fundo imobiliário, você tem que olhar para o rendimento, para o aluguel que está sendo pago. Esse é o objetivo. O fundo imobiliário, o objetivo é gerar renda recorrente, tá bom? Então, esses são os principais pontos que você, investidor, né, que tem interesse, tem que olhar, tá? Então, discuta caso a caso com seu assessor ou você mesmo vai buscar as informações sozinho no site de RI, dá uma olhadinha, pesquisa, vê o que você acha, tá? Para você tomar a melhor decisão, tudo bem? Bom, então a recomendação que eu coloco para você é que você deve estudar, tá? Formar a sua opinião, tudo bem? Para que você consiga decidir se vale a pena ou não comprar um determinado fundo imobiliário. Então veja o resultado mensal, olha a cartinha da administração, tá? Que é um relatório mensal. Leia, eu sei que demanda um pouquinho de tempo, mas você vai ter que ler para você entender e saber o que está acontecendo e a partir dali tomar uma decisão, tá? Se vale ou não investir, ou se vale a pena desmontar a posição, aumentar a posição, tudo bem? Aí, a essa altura da nossa aula, você deve estar me perguntando, o que é mais interessante, investir em FII ou ter imóveis? Aí você tem que analisar, né? Você tem que ver o que é mais cômodo, né? Se você quer ter aquela dor de cabeça de tratar com imobiliária, enfim, né? Aí você vai, por exemplo, eu tenho 100 mil reais, 120 mil reais, eu vou comprar um pequeno apartamento e pôr para alugar ou eu vou montar uma carteira de fundos imobiliários. Eu particularmente preferiria montar uma carteira de fundos imobiliários, porque o apartamento, a chance de vacância é muito grande, você vai ser um monoativo. Então você não tem garantias que aquele imóvel vai ficar alugado por muito tempo, né? Então você monta uma carteira, você vai receber aqueles rendimentos ali, você vai ver que no final das contas é mais confortável você receber o aluguel do fundo imobiliário, o rendimento do fundo imobiliário, do que correr o risco de ir para o mercado imobiliário sozinho, né? Comprar um imóvel, colocar sob gestão da imobiliária, né? Então, quando o assunto é crescer patrimônio e garantir um futuro tranquilo, muitas pessoas buscam uma alternativa mais cômoda, que é a poupança, ou os mais tradicionais, que são os imóveis. Por incrível que pareça, o brasileiro ainda está habituado a investir na poupança, né? E a gente já sabe que a poupança ela não remunera tanto assim, né? E ela sequer cobre a inflação. Então, quer dizer, tem outras opções que você tem que olhar, né? Junto com o seu assessor de investimento ou na corretora que você pretende investir, dá uma olhadinha, às vezes tem alguma opção bacana lá de LCI, LCA, acho que vale a pena dar uma olhadinha, né? E, enfim, né, para você comprar um imóvel, vai exigir muito tempo, você vai ter que encontrar boas oportunidades, pesquisar, envolve um contexto muito, muito grande, então eu acho que eu ainda assim declino para comprar FII, cotas de fundo imobiliário, do que comprar imóveis, tudo bem? Então, em resumo, né, quais são as principais vantagens de você investir nos FIIs, né? Eles são muito menos burocráticos do que comprar um imóvel, como eu coloquei, não vai envolver imobiliária, não envolve inquilino, você terceiriza toda a gestão para uma equipe especializada. Então, essa equipe do fundo imobiliário de gestão, eles vão cuidar dos contratos de locação, eles vão tratar a inadimplência, eles vão tratar a vacância, então você não vai precisar se preocupar com isso, você vai receber literalmente a renda passiva, né? Você vai ficar só esperando o rendimento cair todo mês. Então eu só vejo vantagens nisso, né? Cotas com preço mais acessíveis do que um imóvel. Então você tem cota de fundo imobiliário a R$ 9, R$ 10, que é o MXRF11, que é o Maxi Renda da XP. Então, assim, você tem muitas opções em cima da mesa, né? O próprio HSML11, que também é bem acessível, com
R$ 100 você compra uma cota, depois eu vou até ver a cotação, mas acho que não está muito mais do que isso. Tá? Você vai poder investir em grandes empreendimentos, em torres comerciais, em shoppings, né, em galpões logísticos grandes. Tem um gestor focado na performance positiva do fundo, os rendimentos são isentos de imposto de renda e você vai receber dividendo com frequência, que são os rendimentos. Tá? Bom, aí aqui eu trouxe alguns exemplos de corretora que você pode começar, né? Então, se você hoje não tem nada, o dinheiro está na poupança, ou eu vou começar a investir agora, então não perca tempo, procura alguma dessas corretoras, tá? A Rico, XP, Clear, a Agora, a Warren, né, a Necton, a Capital, a Toro, tanto faz, tá? Procura a que você acha que é mais renomada aí, que está na moda, que tem mais informações, você pesquisa no Google, corretora de valores, e aí vai aparecer uma listinha e você entra em cada uma delas, conversa com o assessor, entendeu? Eu acho que vai ser positivo, mas comece, é importante você começar. Agora nós estamos em dezembro, janeiro está aí, comece a investir, não fica acomodado, guarda nem que seja, só consigo, professor, eu só consigo guardar R$ 50, não importa, você já pode comprar cotas de fundo imobiliário com R$ 50. O importante é começar, tá? E mais importante do que isso, além de investir, de comprar cotas, você precisa reinvestir os rendimentos. Então você não vai gastar o dinheiro. O que você receber de aluguel, você vai comprar mais cotas. Mas não dá para comprar. Você vai acumulando, vai deixando lá na conta da corretora, porque é uma conta à parte da sua conta bancária. Aí quando deu para comprar mais uma cota, você vai lá e compra, só com os rendimentos. Aí vai chegar uma hora que vai virar aquela bola de neve, aqueles juros compostos, e aí os juros compostos vão começar a agir e você vai comprar cada vez mais cotas e vai montar uma carteira de renda passiva para você descansar no futuro, tudo bem? Eu queria pedir nesse momento, por favor, o seu like, a sua inscrição, tá bom? Para ajudar o meu trabalho, né? E se isso te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Agora, eu vou trazer para vocês o site de RI do HSML, né? Do HSI Malls, tá? Então eu estou no site deles, tá vendo? O ticker, como eu falei, é o HSML11, tá vendo? Ele está cotado atualmente a R$ 76,35, né? Então esse é o site do RI. O que é importante no site do RI? Primeiro, você vai... o que traz, né, no site do RI? Ele vai trazer o que é o fundo, tá vendo? A visão geral, as vantagens, o comitê de investimento e o portfólio. Então aqui você vai ter acesso aos imóveis que compõem o portfólio do HSML11, tá vendo? Então, o portfólio do fundo é composto por sete shopping centers, né? E aí eles vêm elencados aqui, tá vendo? Então, ao comprar uma cota do HSML11, você vai ter acesso a todos esses imóveis aqui. Olha que bacana, você vai ser dono desses imóveis, vai ter uma fração, certo? Então, você tem o Shopping Granja Viana, né? O HSML11 ele detém 51% da participação, então ele exerce o controle, tá? O imóvel está com 92% de ocupação, tá vendo? O público-alvo A e B. Então você tem o Super Shopping de Osasco, o Shopping Pátio Maceió, Metrô Tucuruvi, tá vendo? Tem uma listinha bacana. Depois você entra no site e dá uma olhadinha para você ver as fotos dos shoppings, tá vendo? O endereço está aqui, ó, HSML, ou você simplesmente joga no Google, tá? Eu vou ensinar como que faz. Você coloca RI HSML, tá vendo? Você clica aqui, ó. Pronto, ele já vai trazer o site, aí você acessa o site, tá bom? Você pode, se você não quiser digitar o endereço, você faz da forma como eu fiz aqui. Então dá uma olhadinha, olha que bacana. Você vai ter acesso a esse tipo de imóvel, que é um imóvel premium, entendeu? Então são vários imóveis aqui muito bem localizados, você já sabe que shopping é resiliente, né? Então, em época de crise ou em época de economia bombando, tudo indo bem, o shopping ele sempre está bem, porque o shopping ele deixou de ser um lugar onde só tem loja para vender produto. Ele é um centro de confraternização, é um centro de lazer. Você leva os seus filhos no shopping, né? Eu fiz um vídeo sobre o Iguatemi, depois você dá uma olhadinha na playlist, tá? Que é uma empresa listada em bolsa, mas também tem um portfólio riquíssimo de shoppings, tá? Aí, aqui no campo de informações aos investidores, tá vendo? Tem a central de resultados. Então, você vai acessar a central de resultados, tá?
E aí traz o relatório gerencial, que é o que mais interessa para nós, né? Então você tem o relatório de 2024, o de outubro é o mais recente, né? Eu vou abrir aqui só para vocês entenderem como que é o layout. Então isso muda muito de acordo com o fundo imobiliário, tá? Então você vê que são 16 páginas, né? Ele traz o ticker, né? Que é aquele que você vai digitar lá no home broker, tá? Que depois, com o tempo, mais para frente, você vai abrir a conta na corretora, você vai fazer a primeira compra, tá? Esse é o relatório gerencial de 2024, então ele traz o objetivo e a política de investimento, tá vendo? Alguns dados importantes, o CNPJ do fundo, o ticker, tá vendo? Que é o que você vai negociar na bolsa, tá? E o tipo de classificação BIMA, que é renda de gestão ativa, ou seja, os gestores eles ficam buscando a todo momento imóveis para fazer compra, tá? Lembra que eu falei na aula da taxa de administração, taxa de performance? Então, aí você tem que olhar sempre isso e o benchmark, tá vendo? O benchmark, você tem que sempre olhar isso no relatório gerencial, tá? Então, antes de comprar o fundo, você dá uma olhadinha, vê se te atende, tá? Então, você vê que é uma taxa de administração coerente de 1,05 ao ano, né, sobre o valor de mercado do fundo, mais a taxa de escrituração, 20% de performance, 20% do excedente ao benchmark, o benchmark é 6% do IPCA. Então, assim, tá ok, não é nada muito fora, tá? Tá dentro do que é praticado no mercado, tá bom? Bom, aí aqui vem alguns detalhes, depois você dá uma olhada, eu não vou assim entrar em detalhes agora, que eu vou fazer uma aula específica do HSI Malls, tá? Mas o que eu queria te mostrar era isso, essa carinha aqui, né? Ele vai trazer alguns dados de mercado, o comentário do gestor, que isso aqui é fundamental você ler, tá? Para saber qual a leitura que o gestor está fazendo do mercado, o que está acontecendo, que está impactando o fundo, né? Vale a pena você dar uma olhadinha, tá? Depois você dá uma olhada com mais calma. Eu vou fazer uma aula específica sobre ele. Eu só queria te mostrar para você entender aqui esse relatório, né? O que é, né? O que ele vai trazer de informação para você, tá? Vai trazer as fotos dos locais, né? Dos shoppings para você conhecer, tá? Eu acho que vale muito a pena depois você dar uma olhadinha, tá? Mas não se preocupe com isso agora. Eu só queria te mostrar, na verdade, esse site GRI, tá? Que é o que todos os fundos imobiliários têm. Tá, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o do MXRF11, né? MXRF11, que é o Maxi Renda da XP. Tá vendo? Ele também tem um, um site GRI, deixa eu ver se é esse, não sei se é. Não, esse aqui está trazendo só algumas informações. Eu queria ver se trazia o RI. Aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. XP Asset. Deixa eu dar uma olhadinha. É isso mesmo, esse é o site GRI deles, tá vendo? Então muda um pouquinho, tá vendo? Um pouquinho diferente do HSML, então é só uma questão de se familiarizar, tá? Mas aí você também vai poder observar as características, os documentos, tá vendo? A equipe, né? O que compõe se cadastrar no mailing para poder receber as informações, tá? Então, isso é importante, eu esqueci de falar, né? Deixa eu voltar aqui para o site do HSML, né? Do RI, você vai cadastrar os seus dados aqui, seu nome, seu e-mail, empresa, se você quiser, você é um acionista, tá? Então, você coloca aqui acionista. Em português, você define a língua, né, que só tem português, você aceita a política, clica no flag aqui, não sou um robô, e se cadastrar. A partir daí, você vai receber e-mails da gestora, tá, da HSI, com fato relevante, falando, olha, o rendimento distribuído esse mês foi tanto. Então, no último dia útil do mês, todos os FIIs mandam um informativo para o e-mail, né, dizendo o quanto que foi distribuído de rendimento, tudo bem? Bom, espero que você tenha gostado da aula, tá? Eu estou fazendo isso com o maior esforço possível, eu peço desculpa, tá? Em edição, né? Eu estou preocupado aqui com o conteúdo, em dar aula para você, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, de novo, manda e-mail, deixe um comentário, tá bom? Eu queria desejar a você um excelente dia e bons estudos. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês?
Eu me chamo Tuan, sou professor de contabilidade, tenho bacharelado em ciências contábeis e pós-graduação em controladoria pela FECAP e MBA em finanças corporativas e mercado de capitais. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você gostou do conteúdo desse canal, eu peço que você deixe seu like, se inscreva para ajudar no meu trabalho, tá? Todo o conteúdo desse canal, ele é educacional, tá? Para fins pedagógicos, tá bom? Então, eu espero que você usufrua da melhor forma desse conteúdo e deixe no comentário se você tiver alguma dúvida que eu terei o maior prazer em responder, tá? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o Fundo Imobiliário Bresco, tá? O BRCO11, esse é o ticker dele, né? O Bresco, na verdade, ele é um fundo imobiliário, tá? De logística. Então, ele basicamente tem em seu portfólio esses galpões logísticos, né, alugados para o Pão de Açúcar, o Bresco Osasco, alguns em São Paulo, tá vendo? Você tem o Bresco Imbu, né, o Hub Natur. Então, são aproximadamente 12 empreendimentos, né, que compõem esse fundo imobiliário. Então, na verdade, se você está interessado em adquirir fundo imobiliário, saiba que você deve estar interessado em adquirir renda, tá? O objetivo do fundo imobiliário é comprar renda futura, certo? É possível ter ganho de capital com o fundo imobiliário? Sim, mas esse não é o foco não é o objetivo principal do investidor de fundo imobiliário. O investidor de fundo imobiliário, ele procura renda recorrente e renda passiva. Então, a ideia das pessoas que procuram fundos imobiliários é compor uma carteira de fundos para que tenha uma renda futura, tá? Para fins de aposentadoria. Esse é o objetivo principal de quem compra fundo imobiliário, tá? Então, o Bresco, né, o Bresco Logística, com o ticker BRCO11, tá vendo? Hoje ele está cotado a R$ 96,12, ele está pagando um yield de 10,99%, que é um yield interessantíssimo, né, tendo em vista a taxa Selic, né, que está em 12,25, tá? O PVP dele, o preço sobre o valor patrimonial, está 0,81. O que isso quer dizer? Que você está comprando um fundo imobiliário abaixo do que ele vale em termos de imóveis. Então, você, na prática, está comprando um imóvel com desconto. É basicamente isso. Tá? Então, ele está sendo negociado abaixo do que ele vale em termos de patrimônio. Então, se você pegar todo o patrimônio do fundo e trazer isso a valor de mercado, né, com base em laudos, né, que são feitos anualmente, o valor do imóvel está maior do que o, o valor de mercado do fundo negociado em bolsa, tudo bem? Então, na prática, você está comprando um, um imóvel com desconto, tá? É basicamente isso, tudo bem? Então, o Bresco, né, ele tem uma liquidez diária de 4,41 milhões, então uma liquidez expressiva, então você vai conseguir comprar e vender se for necessário com certa facilidade, tá? Ele tem uma desvalorização de 12,25% no ano, né? Isso em função do aumento da taxa Selic. Então a gente sabe que com o aumento da taxa de juros, com o aumento da inflação, os fundos imobiliários eles tendem a performar abaixo, né? Eles tendem a sofrer desvalorização, porque o mercado ele faz a seguinte conta: se eu posso comprar um tesouro IPCA que me pague IPCA mais 6 ou IPCA mais 7, eu prefiro comprar tesouro IPCA do que comprar um fundo imobiliário e correr risco. Isso, no meu entendimento, é um equívoco, porque, de novo, você está comprando fundo, um patrimônio abaixo do que ele vale, certo? Então, é como se você estivesse comprando, a grosso modo, R$ 1 por 81 centavos. Então, existe um desconto aqui, né? Que ele não pode ser ignorado, certo? Então, o investidor de fundo imobiliário ele tem que entender isso, que ele está comprando renda passiva, tá? Então, se você quer ganho de capital, o ideal seria comprar ações de empresas, enfim, né? Se bem que eu sou contra a especulação, né? Eu sou a favor do buy and hold, que é você comprar
bons ativos e usufruir desses ativos no decorrer da sua vida, tá? Para fins de aposentadoria. Então, o Bresco, na verdade, ele é um fundo imobiliário, como eu disse, né? Ele atende o público geral, né? Então, desde o investidor qualificado até o público de varejo, como eu e você. Ele é um segmento, ele está no segmento de logística, indústria e galpões, né? O prazo de duração dele é indeterminado, a taxa de administração dele é muito baixa, tá? É 0,0975% ao ano sobre o patrimônio líquido, tá? Ele tem um mandato híbrido, ele é do tipo tijolo e a gestão é ativa. A vacância dele, ó, é importante frisar, tá zerada, tá? Mas tem 2 imóveis que os inquilinos já comunicaram a rescisão, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma passada no resultado de novembro e aí eu vou explicar para vocês isso um pouco melhor, tá? O número de cotista do Bresco está por volta de 117 mil, que é um número expressivo, né, de cotistas, tá? Então aqui você tem aquela relação que eu falei, tá vendo, ó, o valor patrimonial por cota de 118,73. Então, teoricamente, o Bresco deveria estar sendo negociado em bolsa por esse valor, tá? E isso não está acontecendo. Então, ele está sendo negociado hoje por R$ 96,12. Então existe um desconto, tá? É isso que eu queria mostrar para você. Aí aqui, né, você tem a média, né, uma estatística, né, da média por segmento. Então você vê que o Bresco ele está sendo negociado a 0,81 e a comparação com a média dos outros fundos, né, em termos de preço sobre o valor patrimonial é 0,76. Então ele está um pouquinho acima, mas ainda assim ele é negociado abaixo do valor patrimonial, tá? Então, o yield dele, o dividend yield dele está 10,99%, praticamente 11%, em comparação com os demais fundos do mesmo segmento, ele está pagando um pouco acima, tá? Existe um desconto aqui, né, como eu coloquei, tá vendo? Então, ele deveria estar sendo negociado a 118,73 e a média está 99, então tem um desconto aí interessante, né, no Bresco, tá? Então o fundo de logística ele é muito resiliente porque existem contratos típicos e atípicos, né? Os atípicos são aqueles contratos mais longos, mas são grandes players que fazem a alocação dos galpões. Daqui a pouco eu vou passar um pouquinho sobre o portfólio do fundo, né? Então aí você vê que o yield, né, ele vem, deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui, né, a tela para ficar mais fácil. Ele vem aumentando, né, no decorrer dos anos, tá vendo? Então existe um aumento aqui, né, de, de distribuição de dividendo, tá? Porque basicamente o fundo imobiliário, né, principalmente o de logística, ele vem acompanhando a inflação. Então esse aumento ele segue mais ou menos a inflação, tá? Então você vê que o dividend yield médio é o 8,99%, então o dividendo atual, o dividend yield atual está 10,99%, então ele vem mais ou menos ali sempre acima da inflação. Então é muito comum você ver alguns estudos, né, comparando as NTNBs, né, que é o Tesouro IPCA, mais, né, com fundo imobiliário, né? Então, geralmente uma NTNB paga a inflação mais 5%, a inflação está 4%, então somando 4 e pouquinho com 5 ou 6, dá mais ou menos 10, 11, né? Você tem NTNB aí pagando o IPCA mais 7, então você somando o IPCA com a taxa que o Tesouro te paga, dá mais do que o dividend yield que o fundo imobiliário está pagando. Então é por isso que o fundo imobiliário está tão depreciado, né? Por conta dessa estimativa de DI longo, né? De curva longa de juros. Então o mercado ele tende a perpetuar isso e o fundo imobiliário ele acaba sofrendo um pouquinho em termos de cotação. Mas, de novo, o investidor de fundo imobiliário ele não deve se preocupar com cotação, tá? Ele deve se preocupar com a renda que está sendo pago, com o portfólio que está por trás desse fundo, que dá o laço para esse fundo, com o dividend yield que ele vem pagando, com a recorrência, com a gestão ativa, com a qualidade dos gestores que estão por trás desse fundo, tudo bem? Se você está gostando desse conteúdo, eu vou pedir para você deixar o like para me ajudar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Eu queria
antes de continuar, passar o disclaimer na tela, né? Então, não se trata de uma recomendação de investimento. Eu não sou analista de investimento, eu sou um professor e eu estou aqui para trazer um estudo acadêmico, um estudo pedagógico desse fundo, tá? Então, toda decisão de investimento ela deve ser baseada em suas decisões se possível, que você consulte um investidor, um analista de investimento, tá junto à sua corretora, veja as carteiras recomendadas, se faz algum sentido para você, com base nos estudos que você vem desenvolvendo, né? Seja através de relatórios de análise da sua corretora ou das aulas no qual você participa, né? Nos canais que você acompanha, né? De professores assim como eu que estão aqui explanando esse conteúdo, tá bom? Então, agora eu vou passar para o relatório, tá? Para o relatório de análise, mas antes, deixa eu só entrar no site de RI, tá? Do Bresco, tá? Para você saber, poder consultar, né? Então, esse aqui é o site, tá vendo? Da Bresco, né? Depois você pode entrar no seu navegador e entrar no site de RI deles. Então, aqui conta um pouquinho a história da Bresco, né? O que é esse fundo, né? Enfim, né? Ele tem hoje 12 propriedades, está vendo? Uma área bruta alocável de 472 metros quadrados. Esse ABL aqui é a área bruta alocável, tá? Um potencial de expansão de 7%. A vacância ela está zerada, tá? Mas depois no relatório de novembro eu vou comentar um pouquinho sobre isso. E aí, cabe aquela recomendação, se você tiver interesse em adquirir esse fundo imobiliário, para você se cadastrar no mailing, tá? Para poder receber os informativos do fundo. Então você vem, faz o cadastro aqui, preenche os seus dados, tá? Que você vai passar a receber os comunicados e fatos relevantes do fundo, tudo bem? Agora sim, indo para o relatório de novembro, então, como eu havia mencionado anteriormente, é um fundo que ele detém hoje 12 propriedades, né? Essa aqui é uma demonstração de resultado de novembro, tá? De novembro 24. Então, você tem o total de receita, né? Do mês, né? Do mês de novembro, tá vendo? 17 milhões, daí você tem a receita imobiliária, a receita financeira, as despesas, né, com gestão, taxa de administração, despesas com propriedade, que é IPTU, condomínio, né, enfim, né, despesas gerais, despesas financeiras, você tem um lucro caixa de 15.445. Então, perceba, né, eu gosto sempre de frisar isso, que o fundo imobiliário, não é que ele te paga um aluguel, você vai receber um rendimento, tá? O aluguel, na realidade, que o fundo imobiliário recebe, esse cara aqui, ó, esse número aqui, tá bom? Então, você vai receber um rendimento, tá? Então, existe uma gestão por trás que ela precisa ser remunerada. Ela vai fazer a gestão desse portfólio. Então, você vai receber o rendimento disso, que é o resultado dessa demonstração de resultado, é o lucro, basicamente, tá? Então, é isso que precisa ficar claro, tá? Então, o rendimento que o Bresco vem pagando aí é por volta de 0,87, ele vem mantendo essa média aí nos últimos meses, tá? Então, é um fundo que paga um rendimento interessante. Então, perceba que existe uma renda recorrente, ele vem pagando todos os meses. Esse é o objetivo do fundo imobiliário, te oferecer renda recorrente, tá? Esse slide, ele traz o portfólio de clientes do Bresco, né? Então, você vê que a maioria dos galpões, né, dos galpões logísticos, eles estão em São Paulo, tá vendo que onde se concentra o maior PIB, né, um dos maiores PIBs do Brasil, né, se não me falha, o maior PIB eu acho que é de Brasília, mas São Paulo é um eixo econômico importante, tá? Então, você vê que os principais clientes da Bresco são o GPA, o Magazine Luiza, então tem uma carteira de clientes aqui interessante. Então, se você quer se expor a marketplace, essas vendas online, né, como o Mercado Livre, como o Magalu, o Bresco é uma boa opção, porque ele vai te oferecer uma boa margem, um bom rendimento. Então, a maioria desses contratos são atípicos, então são clientes de excelente qualidade, né? Que contratam, que alugam os galpões da Bresco, tá? Então, o setor de atuação, você já sabe, né? Então, varejo e e-commerce 36%, bens de consumo, indústria. Então, a maioria dos clientes, dos inquilinos, são
desculpa, inquilinos são AAA, então é interessante o portfólio desse fundo, tá? Vindo um pouquinho mais para baixo, no próximo slide, você vê que a maioria dos contratos, né, eles são típicos, tá? E o que, na verdade, não é um problema, tá? Então, esses contratos, eles seguem um padrão de mercado, mais ou menos 30 meses, né? Os atípicos, eles são um pouco mais longos, mas, assim, é um portfólio que está totalmente indexado ao IPCA, que vai, de uma certa forma, vai proteger vai te proteger da inflação, né? Então, isso é legal. Eu gosto sempre de olhar no fundo imobiliário qual que é o indexador dos contratos, e nesse caso é o IPCA. Então, você pode observar que a maioria dos revisionais, né, ou seja, quando os contratos eles vão ser revistos, é só depois de 2028. Você tem uma parcela importante em 2026, mas nada muito significativo. Então você vê que 2025, 26, 27, 28 está garantida aí a renda. Então isso faz parte do negócio. Alguns inquilinos saem mais cedo, antecipam a rescisão, outros chegam, mas é um setor que ele está muito aquecido, né, o setor de galpão logístico. Então, acho que vale a pena você dar uma olhada no Bresco direitinho, tá? A composição acionária, hoje, quem são os investidores do Bresco? 61% são pessoas físicas, 20% são institucionais, que são é, aqueles fundos de investimento grande, né, como Goldman Sachs, né, BlackRock, esses fundos grandes, e os investidores originais, que são os primeiros investidores que estão no fundo desde o IPO, tá? Então você vê que desde o IPO, né, que ocorreu lá em 2019, então você vê que houve um aumento crescente de investidores, então vem entrando cotistas, né? Então é sinal que o fundo ele está chamando atenção, e de fato é um fundo que tem um portfólio de qualidade, um portfólio de qualidade excelente, tá? Esse aqui é uma das fotos, né? São as fotos do portfólio do fundo. Você tem o GPA, tá vendo, em São Paulo, né? Que eu acho que fica ali perto da Marginal, se não me falha a memória. Então, ele é um contrato que ele tem aí uma vida útil aí de 7 anos pela frente ainda. Você tem mais um imóvel em São Paulo também que está colocado para White Pool, também você vê que é atípico, olha só. Então tem pelo menos 10 anos pela frente, tem 20 docas, você tem o Bresco Imbu, que tem um contrato aí remanescente de 2,3%, se não me falha a memória, lá no Bresco, né, nesse Bresco Imbu, ele é um hub, né, que são vários locatários, tá? Então não existe um inquilino, né? São vários locatários que tem lá, então por isso que tem esse prazo remanescente um pouquinho mais baixo, mas nada muito significativo. Um contrato importante para o Bresco é o da Natura, né, que fica lá em Tupéva, então você vê que são 15 docas, né, é um hub grande, tá vendo? Olha como ele é extenso aqui, tá vendo? Ele é bem extenso, né, as docas estão aqui, tá vendo? E ele tem uma distância muito grande, ele tem uma área bruta alocável aí de 34, quase 35 mil metros quadrados, é muita coisa, de 13 a 19 metros de pé direito, de altura, a vacância está zerada, ele é atípico, e o prazo remanescente são 4 anos. Aí você pode falar, mas o prazo está baixo. Não está baixo, é mais ou menos a média, tá? Então é isso, tá? Provavelmente a Natura deve renovar, porque é um ponto estratégico para eles, né? Para a Natura. E assim vai. Então aqui você tem todos os, é, o- os imóveis, né, do fundo, né, os galpões logísticos, né, e aí depois vale a pena você dar uma pesquisada no Google Maps para você ver, né, o que você está comprando, para você ver a qualidade do imóvel. Então é bem bacana, tá? É um portfólio amplo, são 12 imóveis, né? E aí, esse é o ponto de atenção, talvez mais importante da aula de hoje, tá? Que é justamente o que está acontecendo com 2 imóveis, né? Então, a Americanas comunicou, acho que em novembro, se não me falha a memória, é isso mesmo, é dia 4 de novembro, que tem interesse em sair do imóvel de Contagem, tá? Então, vai ser cobrada uma multa aí de mais ou menos aí 6 vezes o valor do aluguel vigente, tá? Título de indenização. Se vai receber, a gente não sabe, mas assim, teoricamente o fundo consegue receber, porque
todo um aparato legal por trás, tem contrato, então tem jurídico, então eles acabam recebendo, né, de uma certa forma acaba recebendo, tá? E a FM Logistic também comunicou interesse em fazer a rescisão antecipada, e aí também tem multa. Então esses são os dois pontos de atenção. Hoje o Bresco ele não tem vacância, está zerada a vacância, mas existe esse comunicado desses dois inquilinos que têm interesse em sair do Bresco, tá? Então esse é o Bresco Logística, um fundo imobiliário interessante, acho que vale a pena você estudar. Se você gostou dessa aula, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, tá bom? Eu desejo a você um excelente dia e que você consiga realizar todos os seus sonhos nesse final de ano. Eu desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo para você e sua família. Bons estudos!